No capítulo 3 nós aprendemos que a palavra diácono realmente é a palavra servo. Mas como foi mencionado naquele estudo, a Bíblia tem pelo menos 2 palavras para servo. Essa palavra aqui é diferente. Aqui nós temos o escravo, e a frase que segue mostra alguma coisa da natureza dessa escravatura. Servos que estão debaixo do jugo. Uma situação difícil para uma pessoa salva. Algo que existia na sociedade daquele tempo. E o apóstolo não fomenta uma revolta contra isto. E a realidade é que é a mensagem cristã que acabou com a escravatura na grande parte do mundo. Então, por enquanto, o caminho era a submissão, e nós podemos ampliar a aplicação dos versículos para todos os empregados que devem estimar seus senhores dignos de toda a honra, e isto preserva o testemunho e o nome de Deus, evita que a doutrina seja blasfemada. Essa é uma realidade. O funcionário que não cumpre os seus deveres e é crente, o patrão parte para a religião dele. Nós temos em Tito, capítulo 2, exorta os servos a que se sujeitem seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Bem ao que nós temos aqui em Timóteo. Então, o ensinamento da palavra de Deus, pela própria repetição, torna-se padrão para todos os salvos. Realmente não tem como fugir da obrigação de ser um bom empregado. Sim, um bom empregado. Seu Tomás, nós lemos em Colossenses 3, o apóstolo se referindo aos escravos, ele usa a linguagem semelhante, e lá ele diz: porque a Cristo o Senhor servis. Então, o crente, mesmo hoje, sendo um bom empregado, ele está dando um bom testemunho, ele está servindo a Cristo, mesmo assim. Então, o meu irmão pode fazer a pergunta que eu fiz para mim, fazendo sapatos, etc. Mas como que eu estou servindo a Cristo? Eu não estou distribuindo folhetos, eu não estou visitando os doentes. Como que eu estou servindo a Cristo? É que está dando um bom testemunho ao trabalhar com dedicação, está dando um bom testemunho, criando uma boa imagem. Os efeitos da qual podem ir muito, muito longe. Perto daqui há uma fábrica, eu acho que não está mais ali, e certos irmãos tiraram daquela fábrica talvez quase uma meia dúzia de pessoas que se salvaram. E essas pessoas que se salvaram, alguns deles se tornaram realmente evangelistas em nível pessoa a pessoa, conduzindo a salvação de muitas pessoas que estão aqui neste salão hoje. Tudo começou com um testemunho bom na fábrica. Então, realmente, na fábrica, no escritório, trabalhando com dedicação, tu está servindo a Deus. E voltando para Colossenses capítulo 3, que o seu Roberto mencionou,
no final daquela parte nós lemos sobre o galardão, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então é interessante como é importante o nosso serviço, no lugar de serviço, o nosso testemunho, servindo a Deus na hora de trabalhar e ganhando um galardão depois. Muito bem. E os senhores crentes, sendo os patrões crentes, não é motivo, o versículo 2 diz, para os desprezarem por serem irmãos, para presumir uma certa familiaridade. Eu acho que quando o patrão é irmão, na fábrica, deve manter uma certa distância para que ele possa ser patrão para mim, que ele é para todos os demais. Alguém tem alguma coisa boa para dizer sobre isto? Então, a ausência de distinção entre irmãos na igreja não se estende ao lugar de trabalho. Que o chefe pode estar junto com o servo, vamos dizer, o senhor com o servo. Dentro da igreja são iguais, mas fora tem uma distinção. É até possível imaginar uma situação na qual o escravo é ancião, o patrão não é, mas na segunda-feira o escravo, ou talvez ainda no domingo, o escravo obedece em casa fielmente o seu dono, o seu patrão. Uma situação dessas é fácil de existir, mas em nossos dias o patrão não é, mas o empregado é ancião na igreja. E a coisa deve funcionar corretamente. In verse 2, it mentions the benefit that the employer receives. Em versículo 2 se fala da vantagem que o patrão recebe. So the believer should have this attitude of working so that his employer receives benefit. E assim, o crente deve trabalhar de maneira que o seu patrão aproveite. Also at the end of verse 2 it says he should teach and exhort these things. No fim do versículo 2 diz que Timóteo deve ensinar e exortar assim. It's interesting to notice the difference in chapter 3. Devemos notar a diferença em capítulo 3. Chapter 4, when he speaks of doctrinal things, he says he should command and teach. Em capítulo 4, falando de coisas de doutrina, ele diz que deve mandar e ensinar. Versículo 11. Muitas graças. Essa contribuição é muito valiosa. Ensina. Então, mais alguma coisa sobre os primeiros 2 versículos? Para nós ir para frente. Muitas vezes, quem sabe o empregado precisa abrir mão de alguns direitos, quem sabe teria razão em dizer alguma coisa, mas é melhor ficar em silêncio e esperar em Deus para não causar problema e assim causar problema para o Evangelho, a igreja. O Misaki não ouviu? É muito importante que todos ouçam e creio que não haja um empregado aqui que não tenha encarado isto. Nosso irmão está dizendo que o
empregado deve abrir mão de certos direitos, certas horas, e ficar quieto, porque se vai levar o assunto muito para frente, atinge o testemunho, acaba atingindo o seu testemunho, as palavras começam a engrossar e a voz engrossa, e ele talvez adquira o direito e vai para casa bem triste e aborrecido. É assim? É isto que nosso irmão está dizendo. Eu acho que o microfone dele não cooperou ou alguma coisa assim. Mas foi muito importante isto, e talvez sirva de conclusão, deixando-nos livres para... Roberto? Tem tempo. Vamos fazer tempo. Eu só ia dizer, se hoje dois crentes, um é o dono da empresa, vamos dizer, e o outro crente é empregado dele, se eles trabalham em harmonia, ótimo, mas é muito perigoso se houver um problema por causa do serviço, vir a refletir na vida espiritual deles e quem sabe até na igreja. Seu Tomás, o senhor podia talvez explanar isso? Eu acho que está bem explicado. Aí nós temos dois que precisam do máximo capricho. Dois. Dando um constrangimento no serviço, pode atingir a igreja. Por isso que eu não fico tão contente quando ficar sabendo que dois irmãos vão montar uma empresa. Dá medo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.